A herança da sabedoria, mistérios do reinado de Salomão. Nos tempos antigos, nas terras de Israel, reinava Salomão, um homem sábio e justo cuja reputação de sabedoria se espalhava como perfume pelos quatro cantos da terra. Sua vida era envolta em mistérios, e sua sabedoria, lendária. Porém, por trás do brilho de sua coroa, segredos sombrios se escondiam, esperando serem revelados. Era uma noite escura quando um estranho, envolto em mantos sombrios, bateu à porta do palácio de Salomão. Ele trazia consigo uma mensagem enigmática, que sussurrava de segredos há muito esquecidos. Salomão, intrigado, concedeu audiência ao estranho, que se apresentou como um mensageiro de seu próprio passado. Grande rei, disse o mensageiro com voz rouca, há segredos enterrados sob os alicerces de seu reino. Segredos que podem abalar o próprio fundamento de sua sabedoria. Salomão, curioso e cauteloso, ordenou que o mensageiro falasse. E assim começou a história de um antigo artefato, uma relíquia perdida que continha o conhecimento proibido de eras passadas. Dizia-se que essa relíquia poderia conceder poder além da compreensão humana. Intrigado, Salomão decidiu embarcar em uma jornada para desvendar os mistérios de seu passado. Acompanhado por seus sábios conselheiros e guarda-costas leais, ele partiu em uma busca pela verdade, que o levaria a lugares esquecidos pelo tempo e permeados por segredos obscuros. Ao longo de sua jornada, Salomão enfrentou desafios que testaram não apenas sua inteligência, mas também sua coragem e fé. Enigmas ancestrais guardavam a entrada de templos esquecidos, e criaturas místicas protegiam os segredos enterrados sob a areia do deserto. Mas, enquanto Salomão se aprofundava na busca pela relíquia perdida, ele também descobriu verdades perturbadoras sobre seu próprio reinado. Conspirações se desenrolavam nos corredores do palácio, e traições ameaçavam minar a estabilidade de seu reino. No clímax de sua jornada, Salomão enfrentou a verdadeira prova de sua sabedoria. Diante da relíquia proibida, ele teve que fazer uma escolha que afetaria não apenas seu próprio destino, mas o destino de todo o reino de Israel. Com o peso da história sobre seus ombros, Salomão tomou sua decisão, desencadeando uma série de eventos que mudariam para sempre o curso da história. Quando o sol nasceu sobre as terras de Israel, o reinado de Salomão era apenas uma memória distante, mas seu legado de sabedoria perduraria para sempre, lembrando a todos que os maiores tesouros não são encontrados em ouro ou prata, mas sim na busca pela verdade e na sabedoria para compreendê-la. À medida que o sol se erguia sobre as terras de Israel, lançando seus raios dourados sobre os desafios enfrentados por Salomão, ele se encontrava diante de um dilema que transcendia as fronteiras do tempo. A relíquia proibida brilhava à sua frente, tentadora e misteriosa, enquanto a voz do mensageiro ecoava em sua mente, alertando-o para os perigos que ela representava. Salomão contemplou a relíquia, seus olhos fixos na superfície polida que parecia conter segredos ancestrais. Seus sábios conselheiros trocaram olhares preocupados, conscientes das advertências contidas nas escrituras sagradas sobre os perigos de buscar conhecimento além dos limites estabelecidos por Deus. Em seu coração, Salomão sabia que a relíquia continha poderes que poderiam moldar o destino das nações. Ele se lembrou das palavras de seu pai, o rei Davi, que o instruíra a governar com justiça e temor a Deus. No entanto, a tentação de desvendar os mistérios proibidos era forte, e ele sentiu o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Finalmente, após um momento de silêncio solene, Salomão ergueu os olhos para seus conselheiros e proferiu sua decisão com voz firme. Esta relíquia representa um conhecimento que ultrapassa os limites estabelecidos por Deus, declarou ele. Por mais tentador que seja desvendar seus segredos, não podemos comprometer nossos princípios fundamentais em busca de poder. Com essas palavras, Salomão ordenou que a relíquia fosse selada em um local secreto, longe dos olhos curiosos da humanidade. Ele sabia que essa escolha não seria fácil, pois havia aqueles que cobiçavam o poder que a relíquia prometia. No entanto, ele estava determinado a proteger seu povo e preservar a integridade de seu reinado. Enquanto o sol se punha sobre o horizonte, Salomão retornou ao seu palácio com uma sensação de paz interior.
Ele sabia que a busca pela sabedoria verdadeira não terminava com a descoberta de artefatos antigos ou segredos ocultos, mas sim com a busca contínua pela verdade e pela justiça. Nos anos que se seguiram, Salomão governou com sabedoria e benevolência, mantendo viva a memória da relíquia proibida como um lembrete dos perigos da ambição desenfreada. Seu reinado tornou-se um período de prosperidade e harmonia, e seu legado de sabedoria continuou a inspirar gerações futuras. E assim, a história de Salomão e a relíquia proibida tornaram-se parte do folclore das terras de Israel, uma lembrança eterna da importância de governar com humildade, justiça e temor a Deus. E embora os mistérios do passado permanecessem ocultos, o verdadeiro tesouro de Salomão estava no legado de sabedoria que deixará para trás. À medida que os anos passavam, o reinado de Salomão continuava a prosperar, e sua sabedoria era reverenciada por todos os que o conheciam. No entanto, mesmo em meio à paz e à prosperidade, o rei nunca esqueceu a lição que aprenderá na jornada em busca da relíquia proibida. Enquanto Salomão envelhecia, ele se dedicava cada vez mais à orientação de seu povo e à preservação dos ensinamentos sagrados. Seus cabelos grisalhos eram um testemunho vivo de sua longa jornada, e seus olhos brilhavam com a luz da sabedoria adquirida ao longo dos anos. Entretanto, à medida que o tempo passava, uma sombra escura se erguia sobre o horizonte. Rumores de conflitos iminentes começaram a se espalhar pelas terras de Israel, ameaçando a paz frágil que Salomão havia tão diligentemente mantido. Determinado a proteger seu povo, Salomão convocou seus generais e conselheiros para planejar uma defesa contra os invasores que se aproximavam. No entanto, mesmo com toda a sua sabedoria, ele sabia que o destino de seu reino estava além de seu controle. À medida que as nuvens da guerra se reuniam no horizonte, Salomão se voltou para as escrituras sagradas em busca de orientação. Ele rezou fervorosamente a Deus, pedindo forças para enfrentar os desafios que se aproximavam e sabedoria para tomar as decisões certas. E então, no auge da batalha, quando parecia que toda a esperança estava perdida, um milagre aconteceu. Uma luz brilhante iluminou o céu, cintilando como os raios do sol sobre as águas calmas do Mar Morto. Era como se os céus tivessem respondido às preces de Salomão, enviando uma mensagem de esperança e redenção. Inspirados pela visão milagrosa, os soldados de Israel lutaram com renovada determinação, defendendo seu lar com coragem e fervor. Sob a liderança sábia de Salomão, eles conseguiram repelir os invasores e restaurar a paz nas terras de Israel. E assim, com o inimigo derrotado e a paz restaurada, Salomão olhou para o horizonte com gratidão em seu coração. Ele sabia que havia sido abençoado com uma segunda chance, uma oportunidade de redimir os erros do passado e construir um futuro melhor para seu povo. Nos anos que se seguiram, o reinado de Salomão floresceu como nunca antes. Sua sabedoria continuou a guiar seu povo, e seu legado perdurou muito além de sua própria vida. E, embora tenha chegado o momento de Salomão partir deste mundo, sua memória viveria para sempre nas páginas da história e nos corações daqueles que o amavam. E assim, com um sorriso nos lábios e paz em seu coração, Salomão partiu para o grande além, deixando para trás um legado de sabedoria que nunca seria esquecido. E embora tenha sido o fim de sua jornada neste mundo, era apenas o começo de uma nova e eterna aventura além dos véus da mortalidade.